Este caso ocorre no Reino Unido em 2024. Conheça Kyle Marcus Clifford. Kyle nasceu em 5 de abril de 1998 em Enfield, no norte de Londres. Ele cresceu como o terceiro de 4 filhos, em uma família unida e, por todas as contas, ele cresceu em um lar amoroso. Nada na vida doméstica inicial de Kyle sinalizava a escuridão que estava por vir. Contudo, segundo seus professores escolares, Kyle tinha uma personalidade Jekyll e Hyde. Para alguns, Kyle era um grande valentão, conhecido em toda a escola por sua violência. Apesar disso, ele nunca foi expulso permanentemente. Mas alguns próximos viam um lado distinto dele. Uma mulher que cresceu com Kyle lembrou que ele sempre pareceu bastante normal. Ela até o chamou de um cara legal. Os dois passavam tempo juntos e ele nunca lhe pareceu estranho ou agressivo. Kyle teve seus primeiros problemas com a lei quando adolescente. Por volta de 2012 a 2013, a polícia começou a notá-lo por pequenas infrações. Essas eram por posse de maconha, agressão leve, sem lesão e um pequeno roubo. Ele tinha cerca de 14 ou 15 anos na época e nenhuma acusação foi apresentada. Ainda assim, esses incidentes colocaram ele no radar das autoridades e anteciparam um padrão de comportamento perturbador. Kyle também tinha um irmão, um homem chamado Bradley. Bradley foi condenado à prisão perpétua em 2018 por um assassinato cometido durante um ataque de fúria no trânsito. Bradley estava frustrado com 2 motociclistas enquanto dirigia, pois eles bateram em seu carro. Bradley não ia deixar eles saírem impunes com isso, então ele os perseguiu e os atingiu de suas motocicletas. Um ficou gravemente ferido e o outro jovem morreu tragicamente. Ele foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 23 anos. Depois de terminar a escola, Kyle não prosseguiu com uma educação superior. Aos 21 anos, ele buscou um novo caminho no exército. Em 2019, ele se alistou no exército britânico, juntando-se aos Queen's Dragon Guards como um soldado. Isso deve ter parecido uma escolha estranha, dado o seu desprezo pela autoridade. Sua passagem pelo exército foi curta. Kyle serviu por cerca de 2 anos e desistiu em 2022 sem completar nenhuma turnê ativa. Na verdade, ele ficou em casa doente por mais de 250 dias de seu serviço. Sua demissão foi supostamente devido a problemas internos durante seu serviço. É difícil entender o que isso significa superficialmente, mas, ao aprofundar, um ex-colega de exército o descreveu depois como um recruta imaturo que tinha certo ressentimento. Ele também observou que Kyle lutou com a disciplina militar básica, embora tenha conseguido passar em seu treinamento. E assim, após sua breve carreira no exército, ele retornou a Enfield como um jovem adulto, e ele transitou entre alguns empregos mais efêmeros. Em certo ponto, ele foi contratado por uma empresa de catering, mas uma disputa surgiu devido a alegações de má conduta de sua parte e ele também deixou esse emprego. E esse padrão de instabilidade estava se tornando sua norma. E os relacionamentos pessoais de Cole não eram melhores. Ele nunca se casou e não teve filhos, mas em 2023 ele começou a namorar uma mulher de 25 anos chamada Louise Hunt. Louise Hunt nasceu em 1999, sendo a caçula de 3 filhas de John e Carol Hunt. Seu pai, John Hunt, é um respeitado comentarista de corridas da British Broadcasting Corporation e um ex-policial. A família Hunt residia na arborizada Hertfordshire e era conhecida por sua natureza unida e privada. Louise tinha 2 irmãs, Hannah, que nasceu em 1996, e Amy, que nasceu em 1993. Ao crescer, Louise tinha uma paixão por animais e perseguiu sua paixão por animais, estabelecendo um negócio de tosa de cães, que rapidamente se tornou uma empresa próspera em sua comunidade. Ela tinha um centro de tosa de cães em uma construção auxiliar nos fundos da casa da família.
Vizinhos e clientes elogiavam sua dedicação e a qualidade de seu trabalho, e seu negócio prosperava. Em sua vida pessoal, Louise era descrita como uma pessoa gentil e amável e estava à procura de amor. Então, ela baixou o aplicativo de namoro Bumbo. Foi neste aplicativo que Kyle e Louise se conheceram, e o relacionamento deles era sério. O casal namorou por cerca de 8 meses, e Kyle se tornou familiar para a família dela. No entanto, o romance estava longe de ser idílico e mergulhou na escuridão. Amigos revelaram que Louise começou a temer o temperamento ruim e comportamento cada vez mais agressivo de Kyle. Sem que ela soubesse, Kyle também era infiel. Ele teve casos com 2 colegas de trabalho às costas de Louise durante o relacionamento deles. No dia 26 de junho de 2024, Louise decidiu que não podia mais tolerar o comportamento errático e intimidador dele, e então ela terminou o relacionamento tóxico. No entanto, Kyle não levou o término muito bem. Kyle era o tipo de pessoa que sempre ansiava por admiração, e ele nunca lidava com a rejeição de maneira graciosa. Aqueles próximos a ele observaram que ele se sentia com direito à atenção e ao respeito de uma mulher, e ele fervia quando desafiado ou recusado. De acordo com algumas fontes, ele era fã de Andrew Tate. Tate é conhecido por defender visões extremas sobre homens e mulheres, algumas descritas como abertamente misóginas. Kyle seguia essa linha de pensamento. Ele a incorporou totalmente. No entanto, é injusto culpar o que estava por vir em alguém que não seja Kyle Clifford. O fim deste relacionamento o deixou se sentindo humilhado e irritado, o que era um estado emocional perigoso, dado o seu histórico. No verão de 2024, Kyle, de 26 anos, estava à beira do abismo. Ex-soldado, desempregado, temperamento violento, término recente de namoro que o abalou. Para alguns, ele ainda parecia o jovem quieto de Enfield, mas, por dentro, a pressão estava aumentando. Apenas dias após o término, Kyle teve um último surto. Ele lançou um ataque brutal. O método era frio e a arma era silenciosa. Ele destruiu uma família, aterrorizou um país e ganhou o nome de o assassino da besta. Na tarde do dia 9 de julho de 2024, Kyle chegou à casa da família Hunt em Hertfordshire. Ele estacionou seu carro em uma rua tranquila, perto de Ashling Close, a uma curta caminhada de onde a família Hunt morava. De lá, ele saiu e percorreu a área, observando a entrada da garagem. Ele verificou quais veículos estavam presentes, tentando confirmar quem exatamente estava dentro da casa. Ele precisava ter certeza de que o pai, John Hunt, não estava em casa. Como é claro, em verdadeira moda covarde, John representaria um obstáculo para seu horrível plano. John era comentarista esportivo na British Broadcasting Corporation e Sky, frequentemente trabalhando em corridas de cavalos. Kyle ouvia no rádio para confirmar se John estava trabalhando, pesquisando os horários das corridas para verificar suas suspeitas. John estava fora trabalhando e não seria capaz de impedi-lo. Dentro do carro de Kyle havia armas e ferramentas, uma besta e flechas, uma faca de açougueiro de 25 centímetros, uma corda, fita adesiva e um galão de gasolina. Era um kit de assassinato que ele montou depois de Louise Hunt terminar o relacionamento. Suas intenções eram muito claras. Se ele não pudesse ter Louise, ninguém poderia, e ele não ia deixar ninguém atrapalhar seus planos. Às 2h30, ele conseguiu entrar na casa. Escondendo a grande faca em sua mochila, Kyle caminhou até a porta da frente dos Hunt e tocou a campainha. A mãe de Louise, Carol, atendeu a porta. Kyle disse que estava devolvendo algumas coisas de Louise e que tinha um cartão de agradecimento para Carol e John Hunt. Mas ele havia mentido. A câmera dupla gravou sua voz. Ela era calma e gentil. Carol pode ser ouvida simpatizando com Kyle,
sobre o término, dizendo que não o acha uma pessoa desagradável enquanto o deixa entrar na casa. Assim que Carol virou as costas, Kyle começou a atacar de repente. Ele puxou a faca de açougueiro e esfaqueou Carol várias vezes no peito e no abdômen, causando ferimentos fatais. A câmera da campainha da casa, equipada com áudio, capturou a breve troca de palavras e os sons assustadores da luta subsequente dentro da casa. Carol desabou perto da entrada da casa, sangrando profusamente. Depois de dominar Carol, Kyle não fugiu imediatamente. Em vez disso, ele arrastou e empurrou o corpo de Carol para fora da vista da porta e esperou, ouvindo, para garantir que ela estava incapacitada. Os investigadores acreditam que Kyle observou Carol morrer de seus ferimentos por mais de 30 minutos antes de prosseguir. Durante esse intervalo, não havia mais ninguém dentro da casa. Às 15h07, a câmera da campainha registra Kyle saindo da casa. Ele voltou para o seu carro estacionado e pegou uma besta, junto com flechas para a besta. Para evitar chamar atenção, ele escondeu a besta sob um cobertor branco e retornou à propriedade apenas alguns minutos depois. Agora armado com uma besta, além de sua faca, Kyle voltou para a casa da família Hunt para esperar pela sua próxima vítima. Durante este período, Louise Hunt estava ocupada, trabalhando no anexo separado da propriedade, onde operava seu negócio de tosa de cães. Isso era chamado de O-Pod. Ela estava totalmente alheia ao horror que ocorria dentro da casa a poucos metros dali. Kyle permaneceu escondido dentro da casa principal, olhando pelas janelas e ouvindo o retorno de Louise. Ele evitou sair onde poderia ter sido visto por alguns clientes. O cadáver de Carol ainda estava próximo à entrada principal. A paciência de Kyle era assustadora enquanto ele esperava por mais de 1 hora. Às 4h11, Louise terminou com seu último cliente e saiu do estúdio do jardim para a casa principal. O áudio da câmera da campainha captou Louise se movendo dentro de casa. Quase imediatamente, a voz dela se transformou em um grito. Kyle emboscou Louise momentos depois que ela entrou. Seguiu-se uma altercação prolongada que vizinhos e o áudio de segurança descreveram mais tarde como gritos agudos, gritos masculinos, seguidos de algumas batidas. Isso veio da casa da família Hunt por volta de 11 minutos depois das 4 e durou 15 minutos. Esses ruídos sugerem que Louise estava imensamente assustada e lutou ferozmente pela sua vida. Mas, tragicamente, em algum momento, Kyle conseguiu dominá-la. Isso provavelmente o aconteceu às 26 minutos passados das 4, pois os sons pararam neste ponto. Kyle havia imobilizado seus braços e pés com fita adesiva e amordaçado sua boca. Nas próximas horas, ele torturou Louise com violência física e se forçou repetidamente sobre ela. Um ato verdadeiramente, profundamente sinistro de violência e rancor em retaliação à rejeição de Louise por ele. Ela sofreu inúmeras lesões durante esse período, mas permaneceu viva. Por volta das 5h30, Kyle saiu de casa e entrou no anexo do quintal, onde estava o telefone de Louise. Usando o telefone dela, Kyle enviou uma mensagem para John Hunt, o pai dela, perguntando quando ele retornaria. A mensagem enganosa visava evitar que John voltasse para casa de surpresa. Kyle queria confirmar que ele tinha mais tempo antes de qualquer intervenção potencial. Kyle pesquisou no navegador do celular como desativar alarmes de fumaça. Ele pesquisou se desplugar um detector de fumaça o desconecta por completo. Essas pesquisas sugerem que Kyle estava considerando incendiar a casa para destruir qualquer evidência e encobrir seus crimes sinistros. Após enviar uma mensagem a John, Kyle retornou à casa principal. A casa ficou estranhamente silenciosa. Louise permanecia amarrada e amordaçada. Carol estava ferida fatalmente e as cortinas fechadas. Kyle agora esperava pela chegada do terceiro membro da família, Hannah. Às 6h49, Hannah Hunt,
a irmã mais velha de Louise, chegou em casa do trabalho. Ela estacionou e caminhou em direção à casa. Kyle Clifford viu Hannah chegar. Louise ainda estava viva dentro de casa, mas não por muito mais tempo. Com Hannah a apenas segundos de entrar, Kyle decidiu eliminar Louise para evitar qualquer chance dela gritar por ajuda. Ele levantou a besta e atirou em Louise pelas costas à queima-roupa. O dardo da besta atingiu Louise e perfurou seus órgãos internos. Momentos depois, Hannah abriu a porta da frente e entrou na casa. Ela imediatamente gritou por sua mãe, mas não houve resposta. Ela notou que algo estava terrivelmente errado. Ela viu sangue e sinais de luta na entrada. Hannah então subiu as escadas com cautela. Às 6h51, Hannah chegou ao patamar superior, onde, de repente, se deparou com Kyle Clifford. Hannah sabia que algo estava errado e começou a gritar e chorar apenas ao vê-lo. Hannah tentou fugir e, ao mesmo tempo, tirou rapidamente o seu telefone. Kyle tentou acalmá-la e ela enviou uma mensagem de texto para o namorado Alex pedindo para ele chamar a polícia, mas então Kyle agarrou Hannah e conseguiu amarrá-la. Poucos momentos depois, Kyle disparou um parafuso diretamente no peito de Hannah, de frente e a curta distância. Hannah gritou ao ser atingida e desabou. O parafuso perfurou seu peito, causando uma ferida grave, mas ela não morreu imediatamente. Neste ponto, Hannah ainda não sabia ao certo o que havia acontecido na casa. No entanto, o áudio do sistema de segurança sugere que, apenas momentos depois de ser baleada, Hannah rastejou e se deparou com os corpos de sua mãe e irmã. Um grito arrepiante é ouvido por volta de 57 minutos após as 6 na gravação, que os investigadores mais tarde interpretaram como o momento em que Hannah finalmente percebeu o destino de sua amada família. Após isso, Kyle decidiu fugir antes que a polícia chegasse. Ele pegou sua besta, deixando um de seus dardos em Louise e um em Hannah. Ele correu escada abaixo e saiu pela porta. Uma câmera de circuito fechado de televisão de um vizinho flagrou Kyle correndo para seu carro com uma bolsa e partindo em alta velocidade. Kyle se afastou da casa dos Hunt por volta das 6h58. De volta à casa, Hannah estava lutando pela vida. Apesar do dardo de besta cravado em seu peito, Hannah conseguiu reunir forças para agir. Ela conseguiu se libertar o bastante para pegar um celular e discar 999. A chamada de Hannah foi conectada ao operador de emergência. Ela mal conseguia falar, pois estava ofegante por ar enquanto seus pulmões se enchiam de sangue. Mas ela conseguiu relatar que ela, sua mãe e sua irmã haviam sido baleadas. Ela identificou o endereço delas antes da linha ficar muda. A chamada para o 999 foi extremamente heróica. Hannah estava mortalmente ferida e ela usou seus últimos momentos para pedir ajuda. Isso desencadeou uma resposta imediata da polícia e eles logo chegaram ao local. Na noite de 9 de julho de 2024, por volta das 19 horas, a resposta armada e os paramédicos chegaram ao local. Eles estavam tratando a situação como um ataque ativo, com um suspeito perigoso à solta. Várias unidades de resposta armada chegaram e, minutos após chegarem à casa, os oficiais entraram na residência para garantir a segurança do local para a equipe médica. Dentro, encontraram Carol perto da entrada, já morta devido aos ferimentos de faca. O corpo de Louise foi encontrado morto dentro da casa e Hannah Hunt foi achada quase sem vida. Os oficiais rapidamente tiraram Hannah da casa para receber ajuda médica, mas apesar dos esforços dos paramédicos, seus ferimentos eram muito graves. Infelizmente, Hannah foi declarada morta no local pouco tempo depois. Mesmo sem testemunhas sobreviventes, havia abundantes pistas sobre o responsável pelo crime. Hannah enviou uma mensagem de texto acusando Kyle Clifford como o agressor.
Uma filmagem de circuito fechado de televisão mostrou ele fugindo, e o ex-namorado de Louise era conhecido pela família. Às 7h10, a polícia confirmou o total de 3 vítimas e transmitiu urgentemente detalhes de seu principal suspeito, Kyle Clifford. Uma caçada foi lançada em todo o condado de Hertfordshire, com oficiais alertando a Polícia Metropolitana de Londres para ficarem atentos a Kyle ou seu carro preto. Um alerta público também foi emitido, afirmando que Kyle estava armado e era perigoso e que os cidadãos deveriam ligar para 999 se o vissem. Por volta das 7h30, Kyle dirigiu para o leste e cruzou para o norte de Londres. Ele então abandonou seu carro e seguiu a pé. Quando a noite caiu, ele se escondeu perto de um cemitério e de um parque arborizado, conhecido como Hilly Fields. Kyle evitou ser capturado naquela noite, se escondendo em uma vegetação densa e entre os túmulos. De acordo com relatos, ele havia levado consigo uma corda e até planejava usá-la. Kyle conseguiu permanecer foragido durante uma intensa busca realizada no início de 10 de julho. A polícia vasculhou a área e, pela manhã, focou nas proximidades do cemitério e da área arborizada, pois haviam encontrado o veículo abandonado de Kyle por perto. Em 10 de julho de 2024, por volta das 6 da tarde, quase 22 horas após os assassinatos, a caçada ao homem terminou. A polícia avistou o covarde deitado na vegetação rasteira dentro do cemitério, não muito longe de sua casa. Enquanto oficiais armados e um cão policial se aproximavam para prendê-lo, Kyle disparou a besta em seu peito. O dardo o feriu gravemente, e relatórios posteriores indicaram que o tiro o paralisou do peito para baixo. Os oficiais rapidamente o desarmaram. Os primeiros socorros foram prestados antes de o levarem sob custódia para o hospital, enquanto sangrava intensamente. A polícia recuperou no local a besta ensanguentada usada nos assassinatos e uma faca de caça, provável arma do crime, no assassinato de Carol. A caçada ao homem terminou e a comunidade pôde suspirar aliviada. Investigações policiais e processos judiciais posteriores reconstruíram cuidadosamente a cronologia e sequência dos assassinatos. As principais descobertas incluíram a ordem das mortes. Foi confirmado que Carol Hunt foi a primeira a ser morta, seguida por Louise e, finalmente, Hannah. A sequência foi confirmada por evidências forenses e pelo conteúdo das mensagens de Hannah. O sistema de segurança da família também se provou crucial. Os investigadores que revisaram o áudio marcaram o horário exato dos acontecimentos. A mensagem de texto de Hannah para o namorado e sua chamada para o 999 foram cruciais para alertar as autoridades em tempo real e corroborar a linha do tempo dos eventos posteriormente. O fato de Hannah ter conseguido enviar essa mensagem em perigo mortal e ligar para o 999 depois de ser baleada foi notado pela polícia como um ato extraordinário de bravura. A polícia atribuiu as ações de Hannah a auxiliar na rápida captura de Kyle, pois os policiais estavam em seu encalço minutos após o ataque. Enquanto Kyle se recuperava, a polícia investigava o motivo e o possível desenrolar dos eventos no dia 9. Descobriu-se depois que, ao visitar uma loja de ferragens, ele comprou rolos de corda e latas de gasolina. Foi então descoberto que ele comprou sua besta de 350 libras, sua munição, um dispositivo de engatilhamento para recarregar e a faca online. Ele e John Hunt conheciam as rotinas de suas vítimas. Ele montou seu arsenal com cuidado. Seu plano para matar era obviamente premeditado. Além disso, os oficiais descobriram cartas que Kyle escreveu para si e sua família. Elas estavam saturadas de autopiedade, como um juiz comentaria mais tarde. Ele tentou se desculpar com sua família, dizendo que não havia nada que eles pudessem ter feito para impedi-lo e que não era culpa deles. Ele escreveu a carta para si mesmo, dizendo como poderia ter superado Louise, encontrado a mulher dos seus sonhos e ter filhos como sempre quis, mas ele não iria fazer isso.
Após se recuperar dos ferimentos, Kyle foi entrevistado em setembro de 2024. Ele foi a isso em sua cadeira de rodas. Durante o interrogatório, Kyle foi descrito como inexpressivo. Ele ficou lá sem oferecer respostas às perguntas feitas pelos oficiais da lei. Essa falta de envolvimento persistiu durante todo o processo de entrevista e destacou o quão pouco ele se importava. Sua recusa em falar continuou no julgamento, onde ele se recusou a comparecer aos procedimentos. Esse padrão consistente de não envolvimento destacou sua falta de vontade de enfrentar as consequências de suas próprias ações e contribuiu para a percepção de sua falta de remorso. Ele só se declarou culpado por 3 contagens de assassinato após várias recusas para fazê-lo. Ele se declarou culpado pela posse da besta e acusações semelhantes, mas apesar das evidências de DNA, ele se declarou inocente de assediar Louise. No final, o júri ouviu como Kyle planejou covardemente um ataque por mais de 11 dias e terminou brutalmente as vidas de 3 mulheres inocentes. Na audiência de sentença em 11 de março de 2025, o juiz não hesitou ou causou suspense em suas observações finais. Ele começou expondo o quão ciumento, misógino e fraco ele realmente era. Então veio a sentença. 3 penas perpétuas, cada uma a ser cumprida por toda a vida, sem prazo mínimo ou chance de liberação. Kyle Clifford passará o resto de sua vida miserável atrás das grades. Carol, Hannah e Louise trouxeram muita alegria para aqueles ao seu redor. Cada uma tinha muito pela frente. Futuros repletos de marcos, celebrações e momentos tranquilos de felicidade. Tudo isso destruído, levado em um instante por um ato brutal e imperdoável de violência. John Hunt, o marido e pai das vítimas, fez uma poderosa declaração de impacto. Ele se dirigiu diretamente a Kyle, afirmando: "Os gritos do inferno, Kyle. Eu posso ouvi-los vagamente agora, e eles vão desenrolar o tapete vermelho apenas para você." John relatou a profunda perda que experimentou e descreveu o momento em que passou 4 horas com seus familiares falecidos na funerária. Amy Hunt, a irmã sobrevivente, também se dirigiu ao tribunal, chamando Kyle de monstro e afirmando que suas ações não foram nada menos que demoníacas.